Elas Podem, um podcast que dá voz ao coração da mulher, que foi idealizado por duas amigas cardiologistas e amigas de coração, do nosso coração para o coração da mulher. O tema de hoje, nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos, o abuso que não deixa marca visível. Quero ler aqui uma pequena reflexão com vocês. Nem toda violência deixa hematoma. Nem todo abuso levanta a voz. Às vezes ele sussurra, controla, isola, diminui, desorganiza sua percepção e aos poucos faz você duvidar de si mesma. No episódio anterior, falamos sobre o autossilenciamento, aquela tendência de dizer eu estou bem quando não estamos. Hoje vamos dar um passo adiante, porque quando a mulher aprende a se calar para manter a paz, ela pode acabar permanecendo em ambientes que a adoecem. E sim, isso impacta o coração. Não é verdade? Aline Rosa, eu estou com a cardiologista, minha amiga Aline Rosa, e hoje estamos com uma convidada muito especial. Apresenta a convidada, amiga. Então, doutora Daniela, minha amiga, grande amiga de um pouquinho mais de 20 anos. Nossa, tem muito tempo. E é um prazer agradecer a você pelo convite de estar aqui, assumir esse desafio. E é uma alegria muito grande ter esse segundo episódio com você, uma pessoa muito experiente, médica psiquiatra, professora, também multitarefas, mãe de uma criança linda, Denizinha, e que tem vários projetos e hoje está aqui para falar desse tema tão importante. Seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui mais uma vez assumindo junto com a sua amiga aí mais um projeto. Muito obrigada. Doutora Daniela, se apresente. Bom, vamos lá então, né. Meninas, muito obrigada pelo convite, tá. Estar aqui junto com vocês, né, 2 grandes profissionais também, é uma honra. E falar de um tema que é tão importante, que vai além da medicina, né, que é um tema que na verdade ele muda vidas, o conhecimento ele muda vidas, ele previne problemas e quando a gente usa a nossa própria experiência para trazer informações públicas, né, de utilidade pública, como é o caso desse podcast, assim, não tem como a gente não se sentir honrado. Então, meu nome é Daniela, eu sou psiquiatra, já tenho alguns anos de formação, tenho doutorado em ciências da saúde, sou mãe de uma mocinha linda, como a Aline disse, é a Denise, ela tem 5 anos, sou divorciada. Para mim é mais do que uma missão fazer esse podcast com vocês, porque muito do que está aqui eu vivi pessoalmente, e eu acho que quando a gente vive, a gente passa por situações, por experiências, a gente aprende com elas e a gente traz isso de volta, isso engrandece todo mundo, sabe. Então, mais uma vez eu queria agradecer. Hoje leciono, né, sou professora, tenho alguns projetos em andamento, inclusive um voltado para tratamento de obesidade, e vamos lá. Então vamos lá, Daniela, eu queria que a gente conseguisse hoje nomear o que é abuso e organizar, né, isso de uma forma clara para quem está ouvindo esse podcast. Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, né, quais são os primeiros sinais de um relacionamento abusivo? Bom, então vamos lá, vamos falar primeiro o que que é um relacionamento abusivo, né. Esse termo está muito em pauta hoje em dia, né, todo mundo fala de relacionamento abusivo, mas o que que é isso? É quando a gente tem uma assimetria de poder dentro do relacionamento. Então, uma pessoa começa a ser diminuída e a outra começa a ter um poder sobre a escolha do outro, como o outro fala, como o outro se veste, como o outro se porta, o que o outro pode ou não pode falar. É claro que existem graus de gravidade, né? Então, existem casos mais leves, casos mais graves, onde a gente vai ter também abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, mas basicamente essa é a lógica do relacionamento abusivo. E quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Como ficar atento a isso? Isso é muito importante porque os sinais, eles nem sempre são sinais de abuso. Eles vêm como sinais de cuidado. Então, como que isso funciona, né? O excesso de zelo, o excesso de cuidado, o ciúmes
que é tido como algo normal. É o ciúmes, não, eu tenho ciúmes porque você é importante para mim. Só que ele já começa a ficar patológico, ele começa a ficar abusivo. É o cuidado que não, olha, eu cuido de você porque eu sou o homem, eu sou o protetor, essa minha missão como homem, a minha masculinidade, tendo efeito sobre você. Mas na verdade isso começa a criar limites no outro. Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, os primeiros sinais eles vêm disfarçados de cuidado e posteriormente eles começam a ficar mais visíveis à medida que o outro vai se oprimindo, vai se tornando cada vez mais submisso na relação. E como a gente falou de autofinanciamento no primeiro podcast, a mulher culturalmente ela está exposta ao relacionamento abusivo, né, então ela perde um pouco da identidade, ela autossilencia, ela se deixa realmente estar, ela se permite vivenciar um relacionamento abusivo. E também queria perguntar para vocês sobre gaslight. O que que é gaslight e por que que ele desorganiza tanto a mulher? O gaslight ou gaslighting, né, ele é um tipo de manipulação psicológica. Se eu fosse tentar explicar para as pessoas, né, de uma forma fácil de compreender, gaslighting é quando uma pessoa entra numa discussão, ela sai mais confusa do que ela entrou e ela acaba pedindo desculpa por uma coisa que ela nunca fez. Isso é gaslighting, tá? E existem várias formas de gaslighting. Então, ele são várias formas de manipulação. Manipulação psicológica seria Manipulação isso. psicológica, tá? Então, o opressor, né, o agressor, ele começa a fazer o outro pensar, ele não só pensa, ele convence o outro de que ele está errado. A pessoa começa a achar que ela está ficando louca. Não, mas eu disse. Não, você não disse isso. E a pessoa começa a se questionar. Gente, será que eu não disse isso? Olha, você falou desse jeito, você andou com aquela roupa, aquilo ali foi, nossa, aquilo ali você não podia ter feito. Nossa, eu não podia ter feito, eu não podia ter andado daquele jeito. Então, são pequenos, pontos da vida e da situação geral do relacionamento que isso vai acontecendo, a ponto que o outro começa a duvidar da própria capacidade dele de pensar, tá. Então é muito perigoso isso, pessoas mais inteligentes têm um poder de realizar o gaslighting de uma forma muito, Sutil. sutil, tá, que só quem está de fora, às vezes, consegue enxergar aquilo. Quem está de dentro, né, quem está dentro ali do relacionamento, às vezes, a hora que ele fala: "Gente, mas será?", né. Eu falo isso porque, eu eu acho que eu tenho quase que, um prazer em falar que eu já tive diversas vivências em relacionamentos, e isso foi muito bom para mim, tá, durante a vida. Por quê? Porque eu consigo trazer para minha vida pessoal, para minha carreira e também para os pacientes que eu atendo, a experiência minha de vida. E eu já, estive em relacionamentos onde eu sofri gaslighting. E é tão interessante isso, porque, eu já entrei em relacionamentos onde eu era mais nova, e eu vivi o gaslighting, e eu lembro que, assim, eu caí como uma patinha, né. Então tudo isso aqui que eu tô falando, gente, não está relacionado a nível de inteligência. Você pode ser uma mulher muito inteligente e cair em gaslighting. E à medida que eu fui tendo experiência ao longo da vida, e obviamente junta, né, eu alio a minha profissão e a minha capacidade profissional, jogo isso para avaliar relacionamentos, muitos anos depois, quando eu entrei num relacionamento onde isso estava começando a acontecer, opa, 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 eu já vivi isso aqui antes. Então toda mulher está sujeita a isso, toda pessoa está sujeita a isso, não só mulheres, como homens também, mas aqui nós estamos falando de nós, né? E é muito importante entender o que que é gaslighting para você ficar atento a se você está sendo uma vítima naquele momento, tá. E é o que a gente estava conversando esses dias, sobre a mulher às vezes duvidar, né, da própria sanidade mental, que tem muito esse estigma, né, "Ah, aquela mulher é louca". A gente não vê muito falando sobre homens, né, é mais sobre as mulheres, é o que a gente estava conversando, né. Esse gaslighting, ele é feito de forma intencional, Daniela? Ele é intencional. Na verdade, vamos lá, quando a gente é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala do vamos colocar o agressor, né, a pessoa que está fazendo o gaslighting ali, a pessoa é assim. Não é só sobre intenção, a pessoa é daquele jeito, ele foi daquele jeito naquele relacionamento, ele vai ser em outro relacionamento, ele vai ser em outro relacionamento, é a forma de ser da pessoa. Transtorno de personalidade. A gente não pode falar de um transtorno de personalidade no sentido de
que a pessoa que é que promove, né, que causa o gaslighting, que faz o gaslighting, que ela tem obrigatoriamente um transtorno de personalidade, até porque eu preciso de vários critérios para determinar isso. Mas é um padrão de comportamento daquela pessoa, Isso quer tá? dizer que pessoas sem diagnósticos psiquiátricos podem ter esse tipo de Com comportamento. certeza, porque quando a gente fala de comportamento humano, nós não obrigatoriamente estamos falando de um transtorno de personalidade. A gente tem traços de personalidade também que não obrigatoriamente formam um transtorno. Então, por exemplo, pessoas com traços de uma personalidade ansiosa ou que tem uma personalidade ansiosa, ela não obrigatoriamente tem um transtorno de personalidade e ela não obrigatoriamente tem um transtorno de ansiedade, mas ela tem aquele traço ansioso. Hum. Então, essas pessoas, né, que fazem o gaslighting é apenas um dos comportamentos que está ali dentro daquele padrão de comportamentos, tá? Então, normalmente ele não é inofensivo, né? A pessoa faz de forma intencional? Talvez, às vezes sim, mas às vezes ela só faz porque ela é assim. E por que você acha que as mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo podem passar anos, até 20 anos dentro daquele relacionamento, Ó, a vida sem toda, né, perceber ou se autossilenciando? sem perceber que estão naquele Por que isso relacionamento. acontece, Sim, Daniel? é interessante a sua pergunta, Cassie, porque eu vou falar uma coisa forte aqui, mas que a gente observa muito. Culturalmente, a mulher é treinada para tolerar abuso. Misericórdia. Infelizmente, é uma situação cultural, tá? E que talvez, né, você, com o conhecimento que você tem hoje, crie suas filhas de forma diferente. Eu claramente vou criar a minha filha de forma diferente, mas isso é uma questão cultural. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que nem sempre o abuso, né, o relacionamento abusivo, ele vem em forma de abuso. Às vezes ele vem em forma de cuidado. O outro fala que ele está cuidando de você. E o cuidado, né, a mulher vai muito pelo que o homem fala e não pelo que ele faz. Então, esse é um ensinamento para a vida que a gente tem, Interessante. né? Nunca vão pelo que o homem ou pelo que uma pessoa fala. Vá pelo que ela faz. Então, o homem fala que ele está cuidando. O homem fala que ele está mexendo no celular dela para proteger ela. O homem fala que ele está controlando as roupas dela porque ele está protegendo ela de outros homens. Mas isso já é um relacionamento abusivo. Isso são sinais de abuso que tendem a ir crescendo ao longo do relacionamento à medida que a mulher vai se tornando submissa. Só que aí a mulher, no início, não consegue observar isso, porque ela acredita que é cuidado, porque ele fala que é cuidado. Os ciúmes que ele tem: "Ah, mas é porque eu te amo. Como que eu não vou ter ciúmes se eu te amo?". A manipulação, né, o tempo Aí todo. entra a manipulação. Então, começa como um cuidado, evolui como algo patológico, então já são microagressões lá atrás, mas que a mulher às vezes não percebe, e isso vai evoluindo. Quando a mulher vê, ela já está numa situação completamente presa afetivamente àquela outra pessoa, Dependência emocional, porque nesse meio do caminho ele vai tendo atitudes passivo-agressivas, ele vai tendo atitudes tipo, eu te machuco, mas logo em seguida eu te dou carinho, e o cérebro, ele é movido a isso, ele começa a ser movido a isso, liberação dopaminérgica, liberação de ocitocina, quando eu tenho carinho, isso aqui é gostoso, mas ele vai e machuca de novo. O cérebro: "Oi?", e ele vai dar carinho. "Nossa, isso aqui é gostoso". Então a mulher começa a viver de migalhas afetivas. Isso cria uma dependência cerebral, tá, emocional. Existe uma circuitaria cerebral onde isso acontece, tá, isso aí é bioquímico mesmo. Não é porque a mulher é fraca. Chega a alterar o funcionamento cerebral. Com toda certeza, com toda e certeza. além da dependência emocional, que a gente falou, tem a dependência financeira muitas vezes, no caso das mulheres, né. Com Então certeza. isso também é um fator contribuinte para as mulheres demorarem e persistirem num relacionamento abusivo. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Independentemente de você ter a opção de trabalhar ou não no relacionamento que você está, tenha seu próprio dinheiro. Dinheiro é liberdade. Toda e qualquer mulher precisa ter dinheiro. "Ah, mas, ele não quer que eu trabalhe, porque é ele que vai ser o provedor, ele quer agir como um homem". Tenha seu dinheiro, tenha sua reserva, porque a gente nunca sabe quando vai ser necessário utilizar ela. E eu vejo isso acontecendo todos os dias no consultório. E a história é a mesma. Ah, existem casais felizes onde o homem é o provedor
e eles vivem, como se diz, felizes para quase sempre, sim, existem. Só que infelizmente isso é a minoria dos casos. Quando a mulher perde o controle financeiro, quando ela não tem dinheiro, Autonomia financeira. autonomia financeira, ela perde a voz. E seria um dos casos que seria o mais vulnerável, a mulher estaria, né, quando ela tem independência financeira, seria mais Com vulnerável. certeza. Você acha que tem outros fatores que contribuem para a mulher ser mais vulnerável, um perfil psicológico mais vulnerável a esses relacionamentos abusivos? Sim, existem perfis, tá? Mulheres, que têm uma baixa autoestima, mulheres que sofreram abuso, seja sexual, seja emocional no passado, mulheres que viveram em ambientes mais hostis, por assim dizer, onde, esse comportamento, né, de síndrome de boazinha foi reforçado ao longo do tempo, como assim? Toda vez que ela não perturba, toda vez que ela não incomoda e toda vez que ela faz algo que é solicitado a ela, ela é bonificada emocionalmente por aquilo. Isso vai criando um padrão de comportamento, onde ela tem sempre que ser submissa, ela tem sempre que agradar, tá? E existem aspectos pessoais também. Existem pessoas que têm uma personalidade já mais dependente, o ambiente, ele reforça isso ao longo do tempo, e essa mulher, ela vai ter que lutar muito lá na frente para ela mudar esse padrão, porque é um padrão de comportamento adotado que vai se enraigando ali até mesmo na personalidade dela. Muitas mulheres com depressão, às vezes não são depressões graves, tá? São depressões leves, mas que isso torna ela mais dependente, mais vulnerável, mais carente emocionalmente. Então, assim, a gente tem esse padrão, esses padrões, tá? Que seriam, por assim dizer, entrariam em relacionamentos abusivos com maior facilidade. E vamos lá, a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Como sair de um relacionamento abusivo? Ah, identificou anos ali, já causou doenças físicas, além das emocionais, depressão, ansiedade, doenças cardíacas, doenças autoimunes. E aí, a mulher, ela identificou como que ela deve fazer para conseguir sair desse ciclo vicioso? Cassie, o primeiro ponto é o que você falou, identificar. Porque muitas mulheres não identificam. Elas não conseguem enxergar que elas estão dentro de um relacionamento abusivo. Elas não acreditam. Dói, ela não está satisfeita, está incômodo, mas ela não consegue enxergar Ou que não aceitar. aquela, ou não aceitar, né? Que aquela pessoa está machucando ela, que aquilo não é amor. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Uma vez identificado, é é muito importante que a mulher confie nos instintos dela. Nós mulheres Sério? é sério, é Dos sério, instintos? nos instintos dela. A psiquiatra falando, viu? Exatamente. A mulher, olha só, a mulher é Instintiva. fisiologicamente falando, né, assim, biologicamente falando, em termos físicos, em termos evolutivos, ela é mais fraca que o homem. A mulher, ela é a presa. Tá, a mulher é a presa. Então, a natureza, Deus, a evolução, nos dotou com um sexto sentido muito apurado, muito mais apurado que o dos homens. O nosso grande problema é não confiar nele. Ele fala, ele mostra. Só que aí vem o jogo psicológico, né? Não, mas ele tá cuidando de mim. Nossa, mas parece que eu não me sinto cuidada. A mulher, ela tem um estalo interno, ela só não confia nele. O que acontece com a maturidade é que, bom, a mulher esperta e madura, ela vai passando a confiar mais no instinto dela. Então, por que que eu falo confie nos seus instintos? Porque a maioria das mulheres que, quando chega à conclusão que está dentro de um relacionamento abusivo, ela começa a depender 100% da ideia da fala, da ideia do apoio, do suporte de terceiros para conseguir sair daquilo. E isso é muito difícil. Então, se você acha que você está sofrendo um relacionamento abusivo, e se você tem que ir atrás de 3, 4 amigas suas para perguntar se aquilo ali está certo ou não, acredite, aquilo ali já está errado. Só que nós não confiamos em nós. Sim. Esse é o ponto. Mas a rede de apoio também entra aí, né, a importância de reforçar e Exatamente. validar aquela mulher, Exatamente. né. Ela normalmente não consegue sair daquilo sozinha. Não? Normalmente não, porque é muito forte. É muito forte, tá. Um bom gaslighter, né, uma pessoa que consegue fazer um gaslighting ali, vamos colocar, de uma forma forte, significativa, constante, aquilo ali prende emocionalmente a pessoa, confunde ela, ela fica
será que ela passa a não confiar nela mesma. Então essa rede de apoio é importantíssima, Deve ser normal, tá? ela pensa. Isso é Exatamente. normal, todos os relacionamentos devem ter esses problemas. Mas Ou esse problema. ela começa a se questionar, mas parece que não tá normal, tá estranho isso, mas será? Não tá bom pra mim. Entendeu? Exatamente. E aí entra um ponto muito importante, porque, eh, muitas vezes a pessoa que faz o gaslighting, o agressor, ele priva a pessoa, ele começa a privar aquela mulher financeiramente e socialmente. Isso. Ele começa a afastar ela de Da amigos, rede de apoio, né, da rede de que apoio. poderia ajudá-la. Exatamente, exatamente. Então, qualquer pessoa que entre em qualquer relacionamento, por favor, não abandone seus amigos. Sim, Porque a pessoa começa a se sentir culpada por ter amigos. Meu Deus, nossa, por causa dos ciúmes do outro, mas que não é ciúmes, né? sim. É criando cerco ali naquela pessoa. Então, é importante ter uma rede de apoios, uma rede de apoio, isso é importantíssimo. Eh, Parentes próximos, amigos, É o que vai dar segurança pra mulher também, né, profissionais. profissionais. É obrigatória, tá? Ainda mais em casos longos, é obrigatória a presença de um profissional, porque ele que vai esclarecer, elucidar para aquela pessoa o que que ela está vivendo ali. Porque às vezes, olha só como é que funciona a cabeça da pessoa que está vivendo isso. Às vezes, quando amigos e parentes falam, a pessoa fica assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Mas fulano nem entende nada sobre isso? Será que é isso mesmo? E ela fica o tempo inteiro se questionando. O tempo inteiro. Quando chega um profissional com autoridade e explica para ela e coloca ponto a ponto o que que está acontecendo ali, é diferente. A pessoa olha e fala: Meu Deus do céu, como é que eu não estava enxergando isso antes? Você poderia dividir com a gente como foi sua experiência? Como Tive. quando que você depois de Saiu. quanto tempo você percebeu, né, que aquele relacionamento era abusivo? Como que você, Saiu. conseguiu, lidar com a o afastamento? Se precisou de medidas protetivas? Porque muitos deles, né, são Sim, violentos sim. e podem acuar as mulheres com ameaças. Bom, eu posso falar que eu tive a sorte de poder viver vários relacionamentos na minha vida, tá? Eu namorei bastante quando eu era mais nova, e então eu conheci diferentes perfis de homens. Dentre eles, alguns gaslighters. E eu falo que talvez um dos grandes problemas da mulher seja a questão cultural, no meu caso, a imaturidade e, mais uma vez, a ingenuidade. A maturidade ela vem com o tempo, tá? Então não dá para você cobrar de uma pessoa nova que ela seja madura. Mas a ingenuidade, ela cega a gente. A gente acha que as pessoas são como nós somos. Então, se você é uma pessoa boa, o outro também é bom. Por quê? Porque eu sou bom, porque eu sou boa, eu sou uma pessoa boa. Só que não é bem assim que funciona o mundo, né? E ao longo dos relacionamentos, a gente vai aprendendo. Então, cada relacionamento frustrado, cada dor, cada dificuldade, cada abuso, eu fui usando como mecanismo de aprendizagem e aprimoramento para que, ao longo do meu caminho, eu conseguisse identificar esses fatores cada vez mais cedo. E, brincadeiras à parte, não é à toa que eu tô solteira hoje, né. Foi quanto tempo de casado, Dani? Eu fui casada por 4 anos, E antes você relacionou há quanto tempo? 1 ano e 1 meio, ano e 1 meio. ano e Então, meio, 5 anos em média, mais ou menos, o seu 5 relacionamento. anos e média. E aí entra um ponto muito importante para mulheres que trabalham muito, tá, mulheres empresárias que estão escutando a gente, mulheres que trabalham muito, mulheres médicas. Elas costumam ser alvo, tá, elas costumam ser alvo, sabe por quê? Porque, muita energia delas, a maior parte da energia dessas mulheres está voltada para o trabalho. Ela, às vezes, não tem nem tempo para enxergar o que está acontecendo em volta delas, e a gente vê É, demais. Mulheres Automático, né. inteligentíssimas. Olha, eu tenho colegas médicas, eu encho, triste dizer, mas eu encho quase 2 mãos só de pensar aqui, rápido, de colegas médicas extremamente boas profissionais, extremamente competentes, inteligentíssimas, que entraram em algumas furadas, tá. Então não é só sobre inteligência, é sobre vivência, é sobre maturidade e é sobre ingenuidade. Então, eu sou agraciada, na minha opinião, por eu ter vivido muitos relacionamentos, eh, ter aprendido muito com eles. Por quê? Porque hoje eu consigo passar isso adiante. Hoje, quando uma paciente me procura,
né, me trazendo uma história. "Ah, doutora, porque eu queria te falar, né, nossa, eu conheci um rapaz. Nossa, me conta mais sobre o seu rapaz", porque eu sempre pergunto sobre o relacionamento nas consultas. Isso é obrigatório, tá, porque um relacionamento, ele é responsável por 80% da sua felicidade ou da sua tristeza. Exatamente. 80%, 80%. Uma vez eu escutei isso, eu falei: "Gente, não pode ter 80%, 80%". Então, eu preciso saber com quem que você tá saindo. Como é que é essa pessoa? Não sou eu que vou controlar a vida dela. Mas se eu começo a perceber algumas coisas que já me chamam a atenção Você como fala. profissional, eu falo. Fala. Eu falo, eu tenho que falar. Tem gente que fala: "Ai, mas você não pode falar". Como que não? Se sou eu, aquela pessoa me contratou para cuidar dela, para ver a minha opinião profissional. Eu não estou falando do que ela tem ou que ela não tem que fazer, mas eu preciso emitir a minha opinião profissional, porque ela está me contratando para aquilo. E aí que vem a vivência. De novo, eu sou muito grata por ter vivido muito na minha vida e muitos relacionamentos, porque isso me traz uma experiência que livro não ensina. E você acha que isso te ajudou a sair dessa situação, você ter outras Demais, experiências? demais. No meu casamento, né, então eu fui casada por 4 anos, o casamento foi se desgastando ao longo do tempo, só que aí entra aquela questão cultural: "Meu Deus do céu, eu vou divorciar, eu vou acabar com uma família". E aí, ao mesmo tempo, eu entrei E num você já estágio. tinha filha, né, Eu já quando tinha você uma te filha, eu tinha uma quantos anos que filha. ela tinha? A Denise não tinha 2 anos de idade, Sim. né, e a gente entra nessa E pegou bem o ambivalência. seu processo de gestação, de pós-parto, Foi, não, veio tudo, veio pandemia, eu vez, engravidei na pandemia, eh, veio de uma vez. tudo de uma vez. E isso prende muita mulher. Eh, eu vou Conceito de família. exatamente, nossa, eu vou destruir uma família, eu? Só que ao mesmo tempo o pessoal fala: "Gente, mas Ela prefere se anular para manter a família. sim, só que Você aí teve coragem. sim, mas eu vou falar um negócio. Minha filha teve uma participação importante, pelo amor de Deus, nunca que eu estou jogando responsabilidade em cima da minha filha. Na verdade, foi por ela que eu falo: "Eu preciso que a minha filha cresça e veja um relacionamento saudável". Isso não é saudável, eu não quero que ela cresça entendendo que isso é normal dentro de uma casa. Criando valores para ela que Com toda depois podem certeza, interferir nos relacionamentos dela. com toda certeza. Isso foi um dos pontos. E segundo ponto, eu só pensava: "Gente, não é possível que eu evolui tanto, eu cresci tanto, eu trabalhei tanto, eu cheguei onde eu estou Para pra isso. viver um relacionamento onde eu não sou feliz. Não é possível. Isso aqui o resto da minha vida, o resto da minha vida é sobre isso. Então, eu é interessante porque na época você fica tão presa, né, e você fica meio perdida, e eu comecei a assistir podcast sobre divórcio. Eu liguei pra uma prima minha, que já tinha divorciado há alguns anos, eu liguei, "Ju, tá podendo falar?" Ela: "Nossa, Dani, há quanto tempo, tal". Ela nem mora aqui em Goiânia não, ela mora em outro estado. "Eu preciso falar com você". Ela: "Claro, me fala sobre o seu divórcio". Então, quando você começa a conversar com outras pessoas e que você começa a entender que é um mundo à parte, mas que sempre coexistiu com o seu, mas que você nunca prestou atenção, e que é um processo que acontece em alguns casos, inevitavelmente, e que a vida segue, e que existe vida após o divórcio, você fala: "Eu posso ser feliz de novo, eu tenho uma segunda chance, que legal. Nossa", e hoje eu agradeço a Deus, Foi sua sabe. rede de apoio, né, nesse momento. Sim, com toda certeza, foi minha rede de apoio. E eu tenho certeza que tem dezenas de centenas, milhares de mulheres, todos os dias, que às vezes, não estão satisfeitas, estão sofrendo um relacionamento abusivo e não têm força. E eu queria até passar uma mensagem para essas mulheres, sabe. Procure outras mulheres. Eu sou pró-casamento, eu sou pró-família, tá. Eu preciso deixar isso muito claro, porque senão às vezes passa a ideia de que, todo mundo que tá triste no relacionamento tem que separar. Não, não é bem assim. Mas isso precisa ser avaliado com cuidado, porque tem muitas mulheres que perdem a vida delas em um relacionamento falido ou em um relacionamento abusivo por medo de sair. E aí você falou, várias vezes, achei interessante que você sempre falou da cabeça da mulher. E é importante a gente falar, né, que é isso que a gente estava conversando, é que a nossa cabeça ela não a nossa mente ela não diferencia um perigo real de um perigo, não real, né. Então o nosso cérebro, ele entendendo o estresse, né, que a gente fala, o estresse emocional ou o estresse físico de você estar numa competição, numa maratona, num desafio,
né, você precisa fugir de um animal. O nosso corpo entende da mesma forma, a gente precisa fugir, a gente precisa lutar. Qual que é o nosso sistema, né? O nosso sistema nervoso vai liberar aí as catecolaminas, né, noradrenalina, adrenalina, cortisol, e aí é que surge, onde a gente entra, né, que surge todos os impactos que esse relacionamento abusivo vai ter, né, já tem na mente, a mente vai realmente passar essa mensagem para o coração e trazer tudo pra gente. Trazer alteração na frequência cardíaca dessa mulher, na pressão, né, trazer todo esse impacto aí nessas alterações metabólicas que a gente vê isso na prática na terapia. Por isso que nós estamos aqui, juntamente com a psiquiatra. Vocês devem se perguntar por que 2 cardiologistas falando de relacionamento abusivo, que é um tema tão atual, como a doutora Daniela falou, né, que está tão presente aí nas redes e que infelizmente, né, a sociedade parece que tem uma inversão de valores e por isso que a gente não sei se é somente as, notícias que estão mais focadas nesse tema, ou se realmente a sociedade anda doente, anda violenta, anda abusiva, né. Mas cardiologistas se interessam sim pelo coração das mulheres, e não é só o coração físico, de doença aterosclerótica, arritmias, né, porque com certeza a gente sabe que essa ativação do sistema simpático vai alterar toda a distribuição de neurotransmissores que são envolvidos em doenças físicas, doenças cardíacas, doenças autoimunes, né. Então, muitas mulheres outro dia eu atendi uma mulher, doutora Daniela, que chegou para mim com 50 anos, tudo bem, está na menopausa, e que nunca tinha tido nenhum pico pressórico, pressão sempre foi normal, uma mulher ativa, magra, come bem, dorme bem, e fui investigar ali, não tem histórico de hipertensão na família, e eu achei a gente levanta a antena, né, doutora Sim. Aline, na cardiologia, por quê que essa mulher está hipertensa? Por que que essa pressão está subindo? No primeiro contato, ela muito reservada na consulta, acho que você como psiquiatra talvez abre uma porta, mas, né, o paciente já chega com a porta mais aberta para falar desses assuntos. Ali na cardiologia não, às vezes ela fala: "Não, minha pressão subiu, não sei por quê, eu quero só o remédio para pressão", né, fazer uns exames e tudo mais. Então no primeiro contato não percebi, não tive essa abertura. Quando ela retorna com os exames, e aí, eu vejo realmente a pressão está alterada, um estágio 1 de hipertensão, e aí vou conversar melhor, abrir mais, né, o espaço, e ela fala do relacionamento abusivo, mais de 30 anos, e por incrível que pareça, eu quero falar para vocês o que que ela me falou, por que que ela não sai. Eu já decidi não sair, já identifiquei, Uhum. sofri, Começou. sofro, meus filhos têm mais de 30 anos, ela tem 3 filhos, acho que um é casado já, e ela decidiu, mesmo assim, não sair do relacionamento abusivo. É uma promotora de justiça, com independência financeira total, pelo contrário, lá ela praticamente é a provedora da família. "Doutora, eu não quero sair". Quando eu falei com ela assim: "Olha, provavelmente essa pressão sua tem um uma origem, né, uma causa, relacionada com, algum problema que você pode estar passando, me fala melhor, me fala mais da sua vida". Ela abriu. Uhum. E aí quando eu perguntei: "Por quê que você identificou, já tem mais de 30 anos e não saiu?". Ela me respondeu: "Eu não quero deixar esse peso para os meus Hum. filhos. Se eu me separo desse pai, quem tem que cuidar desse pai doente, agressivo, violento, dopado de medicamentos, são meus filhos. E eles têm que seguir a vida deles". Então, mais uma vez, uma mulher Se sacrificando se sacrificando, se anulando, pela família. se permitindo e adoecendo. O problema, vários problemas, adoecendo, literalmente, porque a hipertensão é o principal fator para as doenças cardiovasculares, nós já sabemos, principal fator para o infarto, para o AVC. Então olha onde essa mulher chegou, saiu sim com uma receita de antihipertensivo, não tinha como, e orientações para o tratamento psiquiátrico, psicológico, uma rede de apoio. Mas ela já decidiu, eu não vou sair. Então ela não vai procurar um psiquiatra, não vai procurar um psicólogo. Até quando? Quando a gente vai estudar cardiologia da mulher, os fatores de risco, né, como hipertensão, a gente a doença que mais mata no mundo todo é a doença cardiovascular, a hipertensão
é a causa mais atribuível a essas mortes. E a gente sabe que vários fatores de risco que a gente já conhece, fatores de riscos tradicionais, né, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, e na mulher a gente tem os fatores de risco, emergentes, né, que não são os fatores clássicos. E o real Específicos das mulheres. específicos da mulher, né, então depressão, o relacionamento abusivo, a sobrecarga, esses entram também como fatores de risco. Violência doméstica. Violência doméstica, a gente sabe que aumenta o risco cardiovascular, porque o cérebro, ele está se comportando realmente ali, né, num perigo. E interessante a gente observar que a doença que mais mata no mundo, que é a doença cardiovascular, mais de 80% dos fatores relacionados são de fatores modificáveis, né. Então, assim, não só, os fatores de estilo de vida, mas também esses fatores de relacionamento, da mulher se cuidar, entram nesse aspecto. Então é muito importante que em todas as consultas a gente abrir os olhos para esse tratamento, né, para esses cuidados da mulher, porque muitas vezes o nosso papel ali como cardiologista de atender essa mulher, talvez ela precisa de um psiquiatra, de uma terapeuta, para conduzir também É uma aquele aspecto da equipe, né. mulher. É uma Ela equipe. precisa de uma equipe. Exato, exato. A equipe multidisciplinar Sim. para dar, o suporte necessário pra ela tomar decisão e ter a proteção também, né. A minha preocupação quando eu te perguntei, é porque eu já vi muitos casos de mulheres que estão em relacionamentos abusivos e que adoecem gravemente. Por exemplo, um câncer ou um infarto, e aí ela toma a decisão. Hum. Não, e eu entendi que eu adoeci por esse motivo, Sim, eu estava sim, dentro desse relacionamento. sim, Toma a decisão, e aí ela sente o medo, ela pode ser agredida, ela sim. tem o medo de ser agredida, ela é ameaçada, Uhum. e aí o que ela deve fazer? Eu já percebi que mulheres buscam ajuda, a polícia, fazer essa lei da Maria da Penha e tudo, mas não, isso não é segurança, né, para essa mulher. Muitas vezes ela fica, sem ação, porque ela vê que realmente essa proteção que ela deveria ter, do Estado, da família, né. Você vê Sim. recentemente aconteceu esse caso Sim, em Tubiara, eu é aconteceu é um é uma questão muito grave, né. sim, aconteceu um caso, bom, semelhante, né, desse de Itumbiara com uma conhecida minha, Sério? irmã de um colega psiquiatra, Meu né, Deus. infelizmente foi talvez um dos casos mais tristes que eu já vi, e ela foi divorciar do marido, e infelizmente ele matou a filha, né, que era dos 2, filha dos 2, e se suicidou depois. E isso é muito triste, isso é muito triste. E a gente olha esses casos, a princípio isolados, mas eles não são tão isolados assim, Hum. sabe. E isso gera uma insegurança a mais na mulher. Às vezes a mulher chega pra mim falando assim: "Doutora, eu 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 preciso, eu quero, eu tenho que sair disso, mas ele já falou que se eu sair, Ameaça, né. ele vai prejudicar meus filhos, ele vai se matar, ele vai me matar". Então assim, olha a pressão psicológica. Sim. Isso é desumano. Isso é desumano, isso é covardia, tá. Então, Deixa eu e interromper, esse comportamento dele matar um filho e se matar, na psiquiatria, seria uma suspeita de um transtorno de personalidade não, ou seria mesmo uma ação, por reação? isso nem todo comportamento, ele tem um CID. Nem todo comportamento entra dentro, nem toda atitude entra dentro de um quadro psiquiátrico diagnosticado. Eu confesso que eu não tive acesso a todo o caso, Todas ou as a como que informações. ele era, né, como se diz, não o consultei, Aparentemente né, não tinha, né. aparentemente não tinha, mas é uma pessoa frágil emocionalmente, não tem, ah, vai muito mais além, na verdade vai muito além de fragilidade emocional. Entra entra covardia, você me desculpa, mas eu preciso falar isso. Tá? Na minha opinião, isso é covardia. Porque todo homem sabe, toda pessoa sabe que a única forma de você atingir uma mulher são os filhos. Sim. A única forma. A única forma. Tanto que a gente vê isso em divórcio. A hora que a mulher fala que quer divorciar, a primeira coisa que eu pergunto: tem filhos? Não tenho. Corre, faz logo. Você entendeu? Porque quando você coloca filhos, infelizmente a sua vida vira uma tormenta, não é por conta do ex, não.
é por conta dos seus filhos, porque a única forma de me atingir é minha filha. E toda mãe sabe isso. E todo pai É o sabe laço disso, eterno, né. tá? Então, qualquer outra forma de agressão à minha pessoa, no sentido de, eu não vou pagar pensão, eu vou tirar seu dinheiro, eu vou falar mal de você, eu vou te difamar. Tá, ok. Eu vou prejudicar sua filha. Oi? Como? Você entendeu? Então, infelizmente, é isso. A mulher, ela, a- além dela sofrer dentro do relacionamento, ela sofre em como ela vai sair do relacionamento e ela sofre depois que ela sai do relacionamento. Olha que loucura, né? E quando a gente fala de relacionamento abusivo, da mulher pensar em divórcio, a gente fala pra gente tentar num plano de segurança para essa mulher. O que que você orientaria para uma mulher que está em um relacionamento abusivo, está pensando em divorciar, qual que deve, né, ela já vai buscar ajuda, qual que seria o plano que ela deve, né, tomar diante dessa Primeira situação? coisa, ótimo. Então a mulher tá num relacionamento, ela decidiu sair, ela já entendeu toda a situação. Ela vai se programar para isso. Ela vai se programar financeiramente para isso. Eu preciso que ela tenha reserva financeira. Ela vai se programar, criando e fortificando essa rede de apoio. Eu preciso, obrigatoriamente, que ela tenha uma rede de apoio. Ela precisa ter, seja amigas, seja familiares, seja amigos e familiares com os quais ela possa contar. Sem isso, espera um pouquinho. Porque, assim, a não ser que a situação esteja insustentável, obviamente, tá? Mas, porque sem isso, sem essa base, muitas saem e acabam retornando. E o que é pior. Tanto que, assim, o que a gente orienta é: se você for sair, você não vai voltar. Porque se você voltar, vai ser muito pior. Além desses dois, então, organização financeira e rede de apoio, se possível, tá? Auxílio profissional. Quando procurar o psicólogo, quando procurar o psiquiatra? Eu vou responder isso baseada na psiquiatra que eu sou. Sempre procuro psiquiatra e sempre procuro psicólogo. Por que que eu falo sempre procuro psiquiatra? Porque o que eu faço vai além de uma mera prescrição. Eu não sou uma mera prescritora. Eu atendo o paciente como um todo. Eu preciso atender um paciente como um todo. Até para eu avaliar se a medicação vai ser ou não necessária, né? Se será necessário ou não fazer uma prescrição. Mas eu preciso entender aquela mulher como um todo. E aí, de novo, que entra onde essa base de vivência que eu sou grata por ter tido, que eu trago para consulta. Porque até aspectos jurídicos eu já orientei paciente. Não sou advogada, não, tá, pessoal? Mas eu já utilizei dificuldades que eu tive do ponto de vista jurídico. Eu já orientei mulheres em relação à questão de medida protetiva, em relação à parte burocrática, jurídica de bens. Eh, a gente não olha, a gente não é ensinado a olhar que um relacionamento é uma sociedade. Mas não casou ainda. Não interessa. Você está conhecendo seu sócio ali, seu futuro sócio. E é uma sociedade. E você tem que pensar no casamento como uma sociedade. Parte afetiva é importante demais. Mas se você não pensar nele como um sócio da sua vida, com quem você vai compartilhar uma empresa, a empresa vai à falência. E a empresa é o casamento, tá? Então, assim, depois que você começa a pensar dessa forma, usando até um pouquinho mais de racionalidade, as suas escolhas começam a ser diferentes. Elas precisam ser diferentes, tá? Então, pensar no casamento só de forma Disney World, ela não tende a não dar certo. Eu ia Infe falar sobre esse caso de Tumbiara, que como essa sociedade a gente vê que essa geração, eu sou de uma geração acho que mais antiga que vocês 2, que era uma geração casca grossa que eu falo. Aguenta o não, aguenta a dificuldade, se vira nos 30, persevera. Aí o que a gente tem visto, né, na faculdade, porque nós também estamos lá, essa nova geração não aguenta desafios, não aguenta o não, né. Então, a reação quando recebe o não, ela pode ser violenta, pode ser diversa. A pessoa não tem essa preparação psicológica, né, para receber o não do: "Ah, eu não quero mais ficar casada com você". "Ah, não? Então eu mato sua filha". Kessia, eu me atrevo a dizer que isso isso sempre foi assim. É. Sério. Tudo bem que, né, eu concordo com você que os mais jovens hoje, eles de fato não têm uma resiliência emocional, mas eu vou bem além da parte de relacionamentos, né.
até para questões de faculdade mesmo, né, a gente vê que os meninos hoje eles têm menos resiliência emocional para lidar com algumas coisas, para lidar com dificuldades, eles entram em desespero e e despencam emocionalmente, na minha opinião, muito mais rápido do que a Sim, nossa geração, né. sim. Agora, essa questão de infanticídio, feminicídio, ela não é de hoje, Hum, ela sempre existiu. Então essa cultura machista, né, eu até brinco assim, o homem ele não tá preparado emocionalmente para ser traído. Isso é cultural. A mulher, parece que ela foi, igual eu falei para vocês, é uma coisa forte, mas parece que a mulher foi preparada ao longo dos anos para sofrer pra abuso, sofrer. para suportar abuso. Tá, isso é um preparo cultural que foi acontecendo ao longo dos anos. E o homem não. Tanto que sim, é porque as mulheres não divorciavam antes. Elas Isso. não podiam divorciar. Mas se divorciasse, feminicídio. Se divorciasse, você vai ver o que que eu vou fazer com você, eu vou acabar com a sua vida. A mulher só quer seguir a vidinha dela, pelo amor de Deus, deixa eu seguir meu caminho, vai seguir o seu, eu quero que você seja feliz, rico, para que você nunca mais me procure. Não, ele quer vingança. Então, na minha opinião, isso sempre aconteceu. Talvez a mulher hoje esteja até mais protegida do que é no passado, apesar da proteção ainda ser muito limitada, na minha opinião, tá? Eh, mas isso sempre aconteceu. E o que a gente está tendo hoje é isso vindo a público e, graças a Deus, parcela da população entende isso como atos de covardia. Hum, Tá, graças a Deus. Quando aconteceu a situação de Tumbiara, eu já pensei assim: "Meu Deus do céu, o país vai ser dividido". Metade vai falar: "Não, mas olha só, a mulher, ela traiu ele tinha mesmo que fazer". E a outra metade foi assim: "Como é que um homem faz isso com o filho? Filho, isso não é amor, meu Deus do céu", né. Eh, Só que o que eu vi, pelo menos o que chegou para mim nas redes sociais, é realmente uma população tentando mudar essa cultura. Independentemente do que tenha ela fez ou deixou de fazer. Nunca, que isso? Você é um pai, você matou os próprios filhos? Que atitude, né, Covarde. bestial, covarde, tá. Então, mas na minha opinião isso sempre aconteceu, só que as mulheres não divorciavam. E agora, infelizmente ou Mulheres felizmente, a coisa tá diferente. não falavam. Elas não falavam. Isso. Elas E não hoje elas escutavam. podem As mulheres não hoje elas podem escutavam. falar, Hoje elas podem falar, é, elas podem dar voz ao coração delas, elas podem e devem falar sobre isso, buscar ajuda, elas podem e devem ter relacionamentos felizes, ser felizes, inteiras e completas. amém. Elas Você merece segurança, você merece respeito, você merece sentir dentro do peito aquilo que te faz bem, e não o aperto no peito. Estamos aqui para dar voz para você, mulher. Se nós podemos, vocês podem. Elas podem. Vamos dar voz ao coração das mulheres. Obrigada. Eu que agradeço, gente.